Voltando à nossa terceira parte, para a gente entender bem a exposição de Eclesiastes, capítulo 12, do verso 1 ao 15, né? 14. Bom, a gente leu o verso 11, né? A gente leu: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Então eu fiz isso aqui muito no final da parte 2, né? Que fala aqui muito sobre que a palavra, ela é como aguilhão, né? Ela é como se fosse um prego que perfura ali a vida dos homens. E ela é uma palavra sábia se ela for a palavra do único pastor. Essa aqui é uma questão interessante pra gente, né, irmãos? Como que o sábio não é sábio por si mesmo, mas é sábio porque ele está falando da sabedoria que foi lhe entregue por Deus. Quando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo afirma essa verdade, né, que a gente não pode se gloriar em nada. Se for para se gloriar em algo, se glorie nisso, de conhecer ao Senhor. Porque o conhecimento de Deus é o único conhecimento verdadeiramente que é a sabedoria, sabe? É o único conhecimento que nos dá vida, é o único conhecimento que tem propósitos além dessa vida. Esse é a grande chave de entender os propósitos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui nesse verso 12, que é muito perigoso, irmãos, e muito mal interpretado às vezes. A gente vai ler o 12 para entender bem como que muitas vezes a gente prega isso de forma errada. Olha o que o verso 12 fala. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aqui tem muita gente que lê esse versículo e faz uma confusão danada, irmãos. O verso 12, eu vou ler na versão um pouco mais nova também, né? Pra gente entender bem, que diz assim: meu filho, deixe-me dar-lhes mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui é chave, né, irmãos, pra gente entender. Como assim, irmãos? Estudar demais é cansativo. E a gente tá fazendo um curso de teologia que é para estudar. E aí, como é que você me fala, o teólogo, que é bom estudar demais? Tem gente que usa até esse versículo para dizer que não há necessidade de estudar tanto assim a Bíblia, que é enfado, que é cansaço, meu Deus do céu. Só que se você lê o contexto, irmãos, olha que importância é usar hermenêutica, usar exegese para compreender melhor o sentido do texto. A gente lê o verso 1 até o verso 12 até aqui. E a gente viu que ele está falando de um contraste durante todo o capítulo, mostrando o contraste de viver uma vida para ser vivida só nessa vida, só nessa terra, só nesse plano terreno, e viver uma vida a honrar a Deus. Ver uma vida a buscar as coisas de Deus. Quando a gente vive uma vida só para desfrutar das coisas terrenas, é uma vida onde tudo é vaidade, onde tudo é sem sentido, onde tudo não tem propósito, onde tudo não há motivo para viver, porque essas coisas são passageiras. É tudo futilidade essas coisas. Então, se é tudo futilidade, como que eu vou dizer que eu vou ter alegria se eu viver uma vida só nesse mundo, só nessa vida? Vocês entendem? É isso que ele está querendo chegar. E quando ele fala aqui que o muito... Olha só que a chave aqui, irmãos, para entender que ele não está falando de estudar a Bíblia nunca. Você vê o verso 12 que diz assim: e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Olha lá. Fazer livros. A NVT diz assim: meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim. Estudar demais é cansativo. E aí fica mais claro ainda. Irmãos, qual é o livro que nós vamos escrever? Qual é o livro que nós podemos produzir? São livros com conhecimentos desta vida.
livros de filosofia, livros de matemática, livros de história. Ele não está dizendo que você não deva estudar essas coisas, já que ele estudou todas essas coisas, que ele era um homem sábio, lia muito. Só que ao ler tantas coisas produzidas pelos homens, tantos livros, sem a intenção de falar de Deus, de honrar a Deus para uma vida com significados a mais do que só essa vida, ele está dizendo, viver para essa vida, viver para a glória dessa vida, ler livros que falem sobre essa vida, estudar moda que fala só da perspectiva dessa vida, estudar a história que fala só da perspectiva dessa vida e tudo que faz parte somente deste mundo é cansativo, porque no final das contas todas essas coisas vão passar, todas essas coisas, a traça vai comer, o ferrugem vai tomar conta, elas não têm significado para a eternidade, elas são temporárias, elas são vãs, elas são como correr atrás do vento. Eu posso ser o maior físico, o maior matemático, o maior engenheiro, o maior advogado, mas essas coisas não têm peso de eternidade. Glória sobre glória, não tem essas coisas. Então estudar e viver uma vida inteira focada somente nisso, ele está falando, lembre-se que você vai ficar velho e vai partir dessa vida. E se dedicar somente a essas coisas vai fazer você ser infeliz na sua velhice. Porque você vai chegar nela e dizer do que valeu tudo isso. Oscar Niemeyer, que viveu, eu acho que mais de 100 anos ou 100 anos, que foi conhecido no mundo inteiro, disse que a vida é como um sopro. Alguém que tem mais de 100 anos e fez de tudo. Que a vida, num piscar de olhos, ela acabou. Ela não tem sentido por ela mesma. Não só ele, como muitos outros grandes nomes da filosofia, da história, homens conhecidíssimos chegam no final da vida e falam, mas tá bom, eu fiz tudo isso e agora? Acabou, a vida é só isso. Então o que ele está dizendo é que se você viver para estudar e fazer livros e conhecimentos humanos somente, isso é enfado. Jamais, irmãos, ele vai falar isso de estudar a palavra de Deus. Exatamente o contrário disso, estudar a palavra de Deus. É onde há significado. Estudar a palavra de Deus é onde há propósito além dessa vida. Estudar a palavra de Deus e meditar nas santas escrituras é o que faz a vida ter sentido, porque nós temos uma vida após essa vida. Jesus disse, aquele que perder a sua vida neste mundo, ganha lá. Quer dizer, aquele que viver essa vida pensando em outra vida. Mas aquele que ganhar a sua vida neste mundo, quer dizer, viver a vida para este mundo, perdê-la no outro. Então, esse contexto, um paralelo muito legal aqui no Novo Testamento, a importância de trazer essa ideia de que Salomão está fazendo um contraste entre viver uma vida somente para esse mundo e viver uma vida para além desse mundo, que é honrar a Deus. E a prova disso está no verso 13. O verso 13 ele diz, depois de dizer isso, de tudo que se tem ouvido, o fim, quer dizer, a conclusão. Como que eu vou concluir o meu pensamento? Ele diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Aqui o imperativo de dever de todos os homens é que o homem foi criado para esse propósito. O homem foi criado para servir a Deus, honrar a Deus e cumprir tudo que Deus estava determinando para os homens. Olha o que ele diz. Temer a Deus, quer dizer, obedecer a Ele. O versículo 1 fala lá, honrai a Deus na sua juventude e guarda os seus mandamentos. Esse é o grande motivo do homem ter sido criado. Porque isso é dever, quer dizer, nós somos criados para esse propósito. E por que há tanta infelicidade, há tanta luta entre as pessoas? Ricos não se importam com os pobres querem revolucionar as coisas, o pai tem problema com os filhos têm problema com os pais, os maridos e as esposas estão em conflitos, os governos estão em guerras há quase toda a história da humanidade. O grande mal que existe no mundo é que os homens não estão cumprindo o propósito deles serem criados. E ao se desviarem dos seus propósitos originais, eles vão enfrentar todo tipo de dificuldade.
Se nós criamos coisas como a gente cria coisas inanimadas, né? Que nós não criamos vida, mas criamos aí máquinas, criamos celulares e criamos toda a tecnologia, a gente criamos com um propósito. Se ela desvirtua, a gente fala que ela está com um defeito. E esse defeito faz com que ela quebre, que ela estrague, que ela não consiga atingir o objetivo que ela foi criada. Então nós somos criados com o dever de obedecer a Deus, para honrar a Deus e se satisfazer em Deus. A nossa satisfação está em Deus. E nós perdemos isso, a humanidade perdeu isso. E ele está dizendo que tudo que a gente vive nessa vida é vaidade, porque ela vai acabar e não tem sentido. O verso 13, então, ele fala que o fim de todo o conhecimento do homem mais sábio, do homem que ele já errou demais, cometeu idolatria, pecados de todos os tipos, tinha 1000 mulheres, tinha todo o dinheiro que ele quisesse ter, tinha um reinado, tinha poder, tinha glória, as nações vinham conversar com Salomão para aprender as coisas que ele tinha para ensinar, ele era um homem que tinha tudo. E ele chega no final dessa vida, irmãos, e diz que o fim disso é tudo vaidade para essa vida, e o que não é vaidade é temer a Deus e cumprir o que Ele está mandando para as nossas vidas. E aí ele termina dizendo no verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A grande verdade é que na nossa perspectiva cristã bíblica, há um juiz que vai julgar todo mundo. E a única forma de receber a absolvição nesse julgamento é tendo uma aliança com o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e fazer com que a gente tenha uma nova vida com Cristo Jesus. Então, pra gente aplicar, são várias, eu tô aplicando aqui toda hora. Hoje eu tô na pregação mesmo, irmãos. Tô tentando interpretar o texto usando hermenêutica e exegese e já tô, em seguida, já tô aplicando esse conhecimento aí para que todo mundo possa compreender. Então, vamos tentar fazer os grandes resumos desse versículo, né? O verso 14 é importante a gente dar aqui uma pontuação, eu vou ler também na versão aqui mais NVT. Diz assim, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Então todos estarão ante o tribunal de Cristo, todos. A visão que João teve é que todos estarão ante o tribunal de Cristo. Eu, você, todos os homens que viveu no passado, no presente, que vai viver ainda no futuro. E aqui ele está dizendo, preste atenção, se você viver a sua vida apenas essa vida, para apenas esse plano terreno, você vai chegar no fim dele e ver que tudo é vaidade. Vai ver que você não foi criado por esse propósito, você foi criado para o propósito de honrar a Deus, para obedecer os seus mandamentos, para viver uma vida com Deus, porque essa vida aqui você vai voltar para o pó, ela não tem significado. O que tem significado é a vida com Deus. E a revelação progressiva, e o que nós temos no Novo Testamento revelado, Deus em Cristo Jesus, é que Ele decidiu se entregar naquela cruz do Calvário para que hoje eu e você tenha vida. Como eu disse, a intenção dele mostrar as dificuldades da velhice é principalmente pessoas que viveram uma vida sem Deus, uma vida voltada para esse mundo, porque quem vive uma vida voltada para Deus, quando chega a velhice, ele sabe que aquilo é temporário, aquelas dores, aquelas dificuldades, toda aquela dificuldade que a gente leu nos versículos, e que ela vai ter fim. E no final disso, um grande prêmio o espera, né? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Então eu acredito que essa é a grande mensagem de Eclesiastes 12. É uma mensagem assim que é para as nações, é para nós, igreja, esquecermos tanto dos problemas que está tendo aí com esse vírus. Esquecemos, às vezes, não é esquecer no sentido de não ser prudente, é esquecer de isso não tirar o nosso sono, a nossa paz. E saber que a vida é isso mesmo, é tudo aqui debaixo da terra, não há nada novo debaixo da terra, debaixo do sol, perdão. Não há nada novo aqui na terra. Tudo que existe aqui já aconteceu por muitas e muitas vezes, repetidamente. Já houve pragas, já houve doenças outras vezes. E o que conta é a nossa fé que Deus irá nos livrar conforme a sua vontade. E nos livrar não é que nós não vamos ficar doentes. Nos livrar é que um dia toda essa vida, todo esse sofrimento, toda essa vida fútil que existe no mundo, ela vai passar. E o que vai existir de fato é a nossa vida com Deus para a eternidade. Então acho que essa é a grande aplicação.
Você que viu que eu comparei aqui duas versões de Bíblia, procure estudar isso. Eu vou indicar um site muito bom também, que eu achei aqui, que é apologeta.com.br. Ele vai mostrar versículo por versículo alguns comentários que ele faz, muito bom para compreender esses textos difíceis pra gente. E é isso, irmãos. Eu agradeço muito a Deus pela tecnologia que ele deu ao homem, para que ele inventasse, para a gente poder continuar estudando e meditando na palavra de Deus. Peço desculpa pelo vídeo a gente não conseguiu fazer como foi ontem, deu certo. Ontem deu tudo certinho, irmãos. A gente conseguiu fazer a aula ao vivo, o pessoal comentou, foi uma bênção. Mas infelizmente hoje a gente não conseguiu. Então assim, meditem na palavra de Deus, busquem conhecimento em Cristo, e vocês vão ver que estudar as escrituras nunca é algo ruim, sempre vai ser algo que nos dá vida, desde que a gente estude com a humildade de saber que nós não somos nada e que Deus é tudo. Que o conhecimento não se torne soberba em nossos corações. Deus abençoe todos os irmãos. E mais uma vez peço desculpa não ter dado certo, o Facebook travou mesmo, irmãos, não teve jeito. Semana que vem, para não correr esse risco, eu vou gravar o vídeo direto já no domingo e posto aqui no dia às 8 da noite, segunda-feira que vem, terça-feira que vem, vamos estar juntos novamente, para a glória de Deus. Eu vou postar esse vídeo também no Facebook, porque alguns estavam acompanhando ali e infelizmente travou. Então eu vou postar o link do YouTube também lá no Facebook. Deus abençoe a todos que ficaram aí até o último vídeo, assistiu a parte 1, parte 2, parte 3. Semana que vem haverá novas exposições aqui para a gente continuar estudando e meditando na palavra de Deus. Não esqueça que esses versículos têm que ser interpretados sempre dessa forma, não só esse, como qualquer versículo. Leia, compare duas versões sempre. Pesquise na internet os versículos comentados. Vê a opinião dos nossos outros irmãos do passado. Se você tiver uma teologia sistemática, compare, consulte. E que você possa viver todos os dias para glorificar o nome do nosso Senhor. Eu agradeço muito todos que chegaram até aqui. E semana que vem vamos estar juntos aqui de novo, querendo assim o nosso Deus. Continuando explanando a palavra de Deus, continuando meditando nos textos sagrados, como foi hoje. Esse texto me enche de alegria, irmãos, porque eu sei que eu estou com a melhor parte de servir a Deus, que é glorificar o seu nome através da santa palavra dele e através do estudo da sua palavra e o ensinamento dela. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar orando para que essa fase que o mundo está passando seja cada vez mais passageira, mas que a gente nunca esqueça, irmãos, que essa vida ela vai acabar. E a única coisa que nós levamos daqui, a nossa vida com Deus, é honrar a Deus e obedecer a Deus como Ele nos criou para fazer. Largamos a rebeldia e nos convertemos ao nosso Deus e à sua vontade. Deus abençoe a todos mais uma vez, que você fique com a graça de Deus na sua vida. Eu vou fazer uma oração que você possa ir orar junto comigo para a gente encerrar o vídeo. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra fique guardada em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor alcance glória para ti nesse vídeo, Pai. Que tudo seja para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. Nos perdoe pelos nossos muitos pecados, ó Pai. A nossa geração tem se corrompido a cada dia. Mas o Senhor é um Deus puro e santo, Pai, que merece todo o louvor e toda a glória. E que esse vídeo alcance o coração das pessoas e que todos possam glorificar somente a ti. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Deus te abençoe. Até semana que vem, no mesmo horário, às 20 horas, estaremos online aqui. Fica com Deus, a paz.